Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Rodrigo Prado e eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. E hoje eu vou apresentar o meu seminário constituinte do terceiro ciclo de apresentações de artigos do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. O trabalho escolhido é Proteínas Complement-like TEP1, TEP3 e TEP4 são reguladores positivas da agregação de hemócitos periosteais no mosquito Anopheles gambiae. Antes de aprofundar o artigo, eu vou oferecer um pouco de embasamento teórico, de forma bem sucinta, a respeito do sistema imunológico de insetos. O sistema imunológico de insetos pode ser apresentado a partir da abordagem de duas frontes fisiológicas. A imunologia humoral, mediada por respostas inespecíficas, como a cascata de melanização da fenoloxidase, e a liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e respostas específicas, como a síntese de peptídeos antimicrobianos, mediada pelo reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos. Esse reconhecimento acontece principalmente por vias de sinalização TOL e IMD no inseto. A outra fronte que podemos abordar na imunologia de insetos são respostas imunológicas celulares, que englobam processos de fagocitose, encapsulação e coagulação, nodulação, opsonização, melanização mediada por hemócitos e recrutamento, diferenciação e proliferação celular mediada pelas vias bioquímicas Janus quinase Hopscotch e STAT, conhecido como JAK-STAT. Então vamos aprofundar um pouco mais sobre os assuntos que englobam as respostas imunológicas humorais. Então, para a síntese de peptídeos antimicrobianos, como falado anteriormente, moléculas provenientes de organismos invasores, como bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, fungos e leveduras, representam padrões moleculares associados a patógeno que vão engatilhar as vias de reconhecimento para a ativação de fatores de transcrição responsáveis pela síntese de peptídeos antimicrobianos. Então, como receptores dessas moléculas, nós temos a PGRP, que são proteínas de reconhecimento de peptidoglicanos, e elas estão associadas pelo reconhecimento de bactérias gram-negativas, e ela vai ativar a via TOL e IMD das respostas imunológicas mediadas por peptídeos antimicrobianos. Receptores como a GNBP, Gram-Negative Binding Proteins, ou proteínas ligadoras de gram-negativa, de bactérias gram-negativas, reconhecem, por incrível que pareça, bactérias gram-positivas e leveduras. E elas vão ativar principalmente a via TOL para a síntese de determinados peptídeos antimicrobianos. Fungos entomopatogênicos e outros fungos são reconhecidos e tem como resposta imunológica associada a esse reconhecimento a ativação de uma proteína chamada Spätzle. Essa proteína, presente em um estado inativado após Spätzle, é clivada e a ligação da Spätzle com um receptor TOL é capaz de gerar uma resposta especializada para ativação dessa via TOL, gerando peptídeos antimicrobianos responsáveis pelo combate à infecção fúngica no organismo do inseto. A cascata da fenoloxidase, ela compartilha alguns mecanismos de reconhecimento e ativação da sua via com as vias imunológicas humorais anteriores de peptídeos antimicrobianos.
tanto a síntese de peptídeos antimicrobianos quanto a ativação da cascata de fenoloxidase, ela vai ser mediada por reconhecimento via padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs. E a cascata de melanização, ela se dá através da ativação de precursores da melanina, através de fatores de ativação de fenoloxidase, as PAFs, que também são clivadas para desempenharem seu papel de clivagem e reações bioquímicas que vão ativar esses precursores bioquímicos de fenoloxidase. Então, por exemplo, o pró-fator de ativação da fenoloxidase 3, que está inativado, ele vai sofrer uma clivagem e virar a sua forma efetiva. E esse 3, através de reações subsequentes, vai ativar o fator 2, o fator de ativação fenoloxidase 2, que estava inativado anteriormente. E todos esses fatores atuarão para efetivação da reação bioquímica, que é a cascata de melanização da fenoloxidase. Então, como reação propriamente dita, nós temos um mediador bioquímico inicial, o aminoácido fenilalanina, sendo convertido em tirosina, e essa tirosina ela vai passar por conversões, gerando dopaquinona. Essa dopaquinona, por sua vez, através de enzimas específicas da reação da fenoloxidase, vai gerar dopacromo. E esse dopacromo, através também de conversões posteriores, vai gerar o melanocromo, que por sua vez, através da enzima fenoloxidase, anteriormente inativada como profenoloxidase, vai gerar a melanina, que se ligará à superfície de micro-organismos invasores, acarretando na sua imobilização e possível neutralização. Então, aqui podemos ver, no segundo quadrinho, a presença de algumas serpinas impedindo a clivagem de fatores ativadores da cascata de fenoloxidase. Então, a inativação de quaisquer enzimas responsáveis pela clivagem de formas inativas em formas ativas de efetores da fenoloxidase irão interromper essa cascata bioquímica, impedindo a formação de melanina como processo final. A liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, elas podem se dar através de duas formas. Ou através de danos celulares, mediados por esses organismos invasores, micro-organismos patogênicos, bactérias gram-positivas, negativas, protozoários, fungos, onde padrões moleculares associados a dano vão acarretar na síntese dessas espécies reativas, ou então até mesmo espécies reativas presentes em meio intracelular se expõem no meio extracelular e começa a atuar sobre tais micro-organismos. E a outra via seria através do gene do OX, que vai expressar a proteína do OX. E essa proteína, ela acontece principalmente como uma proteína de membrana no intestino médio do inseto, no midgut do inseto, e vai, através do reconhecimento de moléculas associadas a patógenos, vai mediar a síntese e a liberação de H2O2, peróxido de hidrogênio, que reagirá com íons cloro presentes no meio, gerando ácido hipocloroso, que vão combater, esse ácido hipocloroso vai combater
os micro-organismos invasores lisando a sua superfície, lisando suas membranas. Uma coisa que eu deixei de falar, importante também, é que esses produtos, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, elas também podem ser liberadas no meio extracelular através de apoptose, ou seja, de morte celular programada, por essa morte gerada por micro-organismos ou principalmente por infecções virais. Então, é um fato a se notar quando falamos sobre produção e liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Para complementar o embasamento teórico sobre a imunologia humoral de insetos, vamos aprofundar um pouco sobre as respostas imunológicas celulares. E nada melhor para aprofundar esse conhecimento, conhecendo antes as células presentes na hemolinfa dos insetos. Então, falando mais um pouquinho desses hemócitos, nós temos os prohemócitos, que são células indiferenciadas de aspecto oval e com citoplasma granular, que serão precursores de outros tipos celulares, como plasmatócitos, que são células ameboides, capazes de emitir prolongamentos citoplasmáticos, ou seja, pseudópodos. E, em relação a prohemócitos, são consideradas menos granulares, possuem menos grânulos em seu citoplasma. Por serem capazes de emitir pseudópodos, elas são células altamente fagocíticas. E devido à sua característica de se alastrar em diferentes substratos, elas podem ser chamadas de células-pipa. Células granulares são células de aspectos semelhantes a plasmatócitos, ou seja, elas podem emitir pseudópodos. E, além de envolvidas na fagocitose, essas células são capazes de sintetizar e secretar para o meio extracelular componentes bioquímicos da cascata de melanização da fenoloxidase. Oinocitoides são células relativamente grandes em relação às células granulares e plasmatócitos e contêm cerca de 20 a 40% de núcleo em seu interior citoplasmático. São também produtores da fenoloxidase, componentes da fenoloxidase, só que em relação às células granulares, os oinocitoides são produtores majoritários desses componentes. Então, uma coisa interessante a se falar a respeito da cascata de melanização da fenoloxidase é que seus precursores bioquímicos e enzimas ativadoras podem estar presentes de forma livre na hemolinfa ou podem ser secretadas por diferentes tipos celulares, como as células granulares e os oinocitoides. E os lamelócitos, que são células que não ocorrem em todas as ordens ou na maioria das ordens de insetos. Elas podem ocorrer, dentre outras ordens, em Lepidoptera e Díptera, por exemplo. Elas são ausentes em embriões em adultos, contudo, em larvas desafiadas, elas são responsáveis pela encapsulação de micro-organismos invasores. Como eu falei, em larvas desafiadas por micro-organismos, no caso. E também larvas danificadas com sua cutícula prejudicada. Esse tipo celular ele pode ocorrer. E, assim como os oinocitoides, são células grandes, são células largas, contudo, elas também são achatadas. Então, só para ilustrar sobre essa diversidade celular, nós temos aqui de 1 a 5 prohemócitos de aspecto oval. Aqui foi registrado um prohemócito emitindo prolongamentos citoplasmáticos, que não chegavam a ser pseudópodos. O 6
os números 6 e 7, 6, 7 e 8, na verdade, são plasmatócitos. Então, vocês podem ver na fotografia 7, na fotografia 8, os prolongamentos citoplasmáticos e como elas se espalham pelo substrato. Como eu falei, são células altamente fagocíticas. 17 e 18 são células granulares. Então, reparem no número de grânulos presentes aqui, que são esses objetos negros no interior da célula. Também são capazes de emitir pseudópodos, prolongamentos citoplasmáticos. E a foto 31 é uma célula oenocitoide. Também, em relação às fotos 17 e 18, em relação às células granulares, elas possuem um núcleo relativamente maior. Então, só para ilustrar um esquema, integrando vias humorais e celulares, nós temos aqui células de cristal ou células granulares, sendo capazes de sintetizar e secretar precursores da melanização, plasmatócitos e lamelócitos, sendo responsáveis pela coagulação, fagocitose e encapsulação, comum a plasmatócitos e lamelócitos. As respostas celulares, elas são mediadas, elas podem ser mediadas ou por moléculas específicas, como citocinas, ou então por moléculas constituintes do sistema imunológico humoral, como peptídeos antimicrobianos, moléculas, proteínas sequestradores de ferro, serpinas, serinoproteases, fatores de estresse, que são proteínas TURAN2, as proteínas desse artigo, as TEPs, que mais tarde eu vou explicar o que elas fazem. Então, todos esses fatores humorais, elas também vão atuar como ativadoras dessas respostas celulares, integrando a imunologia humoral com a celular. Então, podemos observar aqui também as respostas imunológicas humorais que ocorrem via sinalização e, como eu já mencionei, a produção de diversas moléculas de caráter humoral atuando sobre as células e suas respectivas respostas sobre organismos invasores. Falando um pouquinho sobre artigo, para introduzir um pouco do artigo, há tipos de hemócitos presentes em regiões do sistema circulatório do inseto chamado ósteos. Esses ósteos são válvulas presentes na artéria principal do inseto e eles permitem a circulação de hemolinfa da via principal, da artéria principal, o coração, para a hemolinfa e a volta desse hemolinfa para esse órgão, para o coração, no caso, para essa artéria. E hemócitos podem se encontrar próximos a essas saídas, próxima à saída desses ósteos, e são chamados, por conta dessa característica, de hemócitos do periósteo. Então, essa figura é do artigo utilizado. Um dos objetivos foi verificar o papel de proteínas das thioester containing proteins, proteínas possuidores de thioester, traduzindo a grosso modo, e como elas estão associadas ao recrutamento e à agregação de bactérias infectando essas regiões no inseto, infectando o inseto de forma localizada na região cardíaca e regiões do periósteo. Então, eles viram aqui a agregação mediada por hemócitos periosteais e também a acumulação
de melanina sobre os patógenos averiguados no trabalho. Agora sim, adentrando ao artigo propriamente dito, o autor ele começa apresentando para a gente que hemócitos do periósteo, ou seja, hemócitos presentes adjacentemente a essas saídas de hemolinfa, sequestram cerca de 40% de bactérias encontradas na circulação, próximas à artéria principal, próximas ao coração. Contudo, ainda permanece obscuro como esses hemócitos agregam ao redor desses patógenos, ao redor desses micro-organismos. Mas sabe-se que proteínas oriundas de genes da família gênica Nimrod, que são as proteínas ITER e DRAPER, estão envolvidas nessa agregação. Mas também não se sabe como ITER e DRAPER atuam para a agregação desses hemócitos periosteais. E aí ele levanta a questão das TEPs, que são proteínas possuidoras de tioéster, no recrutamento e não só no recrutamento, mas também na agregação e na liberação de componentes melanizadores nesses patógenos. Então, além de ITER e DRAPER, eles levantam a participação de um terceiro elemento, as TEPs. E ele analisa TEP1, TEP3 e TEP4 como precursoras, ou se não precursoras, mediadoras dessa agregação hemocitária. E essa agregação ela se dá principalmente através da opsonização desses micro-organismos. E o que seria essa opsonização? Ela seria, a grosso modo, uma marcação de micro-organismos, de organismos invasores para a fagocitose ou encapsulação por esses hemócitos. Então, a TEP1, TEP3 e TEP4, elas seriam proteínas que seriam depositadas por outros tipos celulares e a presença dessa proteína na superfície celular do micro-organismo invasor mediaria a atração química por células fagocíticas, como os hemócitos do periósteo. E a TEP1, TEP3 e TEP4 ela também estaria envolvida na mediação de melanização por essas células. Então, essas células elas se agregariam ou fagocitariam o micro-organismo invasor e também permitiria que tais células secretassem precursores da melanização sobre esses micro-organismos invasores, sobre essas bactérias. E a pergunta maior desse artigo estariam tais moléculas TEP1, TEP3 e TEP4 envolvidas nesse recrutamento de hemócitos livres e sésseis do periósteo para regiões infectadas? Então, de modo a responder essa pergunta, vamos falar um pouco dos materiais e métodos envolvidos para a aquisição dos resultados e vamos interpretar esses resultados e ver o que os autores concluíram. Como metodologia, eles realizaram um silenciamento gênico dos genes que codificavam as TEPs, as 3 TEPs, TEP1, TEP3 e TEP4, e fizeram uma análise de expressão para verificar a qualidade desse silenciamento. Então, para as técnicas de silenciamento e também para a realização do PCR quantitativo, do qPCR, foi feita a extração de RNA e a síntese
de DNA complementar, ou cDNA. E essa metodologia ela foi realizada através da homogeneização de 10 mosquitos Anopheles gambiae, e a extração desse material genético foi feita através do método Trizol, pelo reagente Trizol. E essa extração, esse produto da extração foi purificado utilizando o kit RNeasy, que é a GEM Estados Unidos. O RNA de interferência, o tratamento de mosquitos em infecção por bactérias nesses mosquitos, foram realizados através do uso de fêmeas de 2 dias de eclosão, onde elas foram anestesiadas e tratadas com RNA dupla fita. Esse RNA dupla fita ele é uma molécula precursora para o silenciamento e knockdown do gene de interesse. E após 4 dias, fêmeas tratadas foram subdivididas em 2 grupos. Os grupos dos não infectados, ou seja, insetos naive, ou traduzindo a grosso modo, ingênuos, porque eles não conheceram a ameaça do desafio com a bactéria, e os mosquitos infectados com 69 nanolitros de suspensão de E. coli resistentes à tetraciclina e produtores de GFP, Green Fluorescent Protein. E essas bactérias elas eram modificadas com essa resistência e a produção de GFP para visualização de uma possível colonização no mosquito infectado. Então, eles conseguiam observar e quantificar a presença de E. coli a partir da emissão dessas proteínas verde-fluorescentes nas bactérias modificadas. A eficiência do tratamento com RNAi se deu a partir da purificação de RNA a partir de mosquitos ingênuos ou tratados com E. coli por 4 horas e 24 horas. Então, eles usaram 2 tempos para verificação dos seus resultados, o tempo 4 horas e o tempo 24 horas, a partir do silenciamento e da posterior infecção. O DNA, a fita de DNA complementar foi sintetizada usando modelos para PCR em tempo real. E o silenciamento, como eu falei, ele foi aferido por PCR quantitativo empregando-se sondas CyberGreen. 3 réplicas por grupo foram empregadas e 2 réplicas biológicas foram realizadas. Para observação dos hemócitos, no caso, para verificar se o silenciamento das TEPs foi o suficiente para interferir na migração e na agregação dos hemócitos, essas células elas foram coradas em vivo através do corante Vibrant CMDIL, Cell Labeling Solution, da Invitrogen, onde os mosquitos vivos foram inoculados com 67 micromolar do corante diluído em PBS. Em seguida, esses insetos eles foram incubados a umidade relativa de 75%, 27 graus Celsius por 20 minutos, para a fixação desses hemócitos, através da injeção com formaldeído 16%. Então, o inseto ele foi corado e eles utilizaram essa incubação de modo aos hemócitos conseguirem captar esse corante e, em seguida, a injeção com formaldeído 16% foi realizada para, como o próprio termo diz, fixar essas células, de modo a tornar-se observáveis com o corante. Esses insetos, em seguida, eles foram imersos em solução Triton X com PBS 0,1%, bisseccionados em plano coronal. Não botei nenhuma figura do plano coronal, mas é como se uma lâmina passasse entre o nosso corpo pela têmpora e dividisse nosso corpo ao meio. E os seus órgãos foram removidos. As imagens elas foram
obtidas através de microscopia de campo claro e de fluorescência para a verificação tanto da melanização promovida pelos hemócitos, quanto para a contagem das células produtoras de GFP, da proteína verde fluorescente. E, vou repetir aqui, a microscopia de campo claro ela também foi utilizada para a contagem dos hemócitos periosteais e hemócitos sésseis não periosteais. Uma coisa interessante a falar desse artigo é que os hemócitos eles foram subdivididos em duas populações. A população periosteal, onde esses hemócitos foram encontrados, adjacentes ao ósteo, e os hemócitos sésseis não periosteais, ou seja, que ocorriam em outros segmentos das células presentes no abdômen, das células epidérmicas presentes no abdômen. Células que não se encontravam livres na circulação. A contagem de tais células foi realizada por computador, onde hemócitos foram considerados periosteais, como eu acabei de falar, caso fossem encontrados perto das válvulas ostiais dos insetos. Eles segmentarizaram os insetos para a contagem dessas células, então eles consideraram segmentos abdominais 1 a 7 para a contagem de hemócitos periosteais, e os hemócitos sésseis não periosteais foram contados nos segmentos dorsais 4 e 5, ou seja, nos segmentos abdominais dorsais 4 e 5. Um N de 16 abdômenes foram ensaiados para essa contagem. Os cálculos de fluorescência eles foram realizados através de programas capazes de estabelecer valores relativos entre graus de fluorescência, a intensidade dessa fluorescência, presente em pixels das imagens. Então, era como se fosse um cálculo de intensidade por pixel. E os cálculos de melanização eles tiveram o mesmo raciocínio. Foram realizados através de métodos semelhantes a partir da correlação da intensidade de pigmentação por pixel. E os cálculos de infecção bacteriana foram realizados através da homogeneização de mosquitos infectados, e esse homogenato foi replicado em placas LB agar, contendo tetraciclina, para selecionar as bactérias não resistentes ao antibiótico. E, em seguida, houve contagem de unidades formadoras de colônia para determinação quantitativa dessas colônias modificadas viáveis presentes no meio. Então, falando dos resultados, o primeiro resultado que o autor obteve foi que o silenciamento de TEP1 e TEP3 acarretou em um menor recrutamento de hemócitos periosteais. O grupo controle, eu esqueci de falar isso na metodologia, o grupo silenciado para beta-lactamase. Essa beta-lactamase ela é um componente antibacteriano capaz de degradar a beta-lactama presente na cápsula de algumas bactérias. E bactérias que contêm também beta-lactamase, elas são resistentes a alguns antibióticos, a enzima principal seja a beta-lactamase. Então, esses insetos controle silenciados foram silenciados para o gene da beta-lactamase. E eles observaram, como eu falei, uma menor expressão de TEP1 e TEP3 associados ao baixo recrutamento de hemócitos periosteais. Então, como podem ver nas figuras BFJ e CGK, eles observam... Cadê meu cursor? Tá aqui. Eles observam relativamente menos hemócitos nesses grupos silenciados para TEP1 e TEP3.
comparando com TEP4 e com o grupo silenciado para beta-lactamase. Como segundo resultado, eles quantificaram os hemócitos periosteais por segmento abdominal do inseto. Então, para o inseto silenciado não infectado, ele contou quantidades semelhantes de hemócitos ao longo desses segmentos. Contudo, no tempo de 4 horas após a infecção, ele observou uma menor quantidade de hemócitos presentes nos grupos silenciados de TEP1. Então, TEP1 e TEP4, no caso, as três TEPs, tanto TEP1, TEP3 e TEP4, mostraram significativamente menor recrutamento de hemócitos nesses segmentos abdominais. Enquanto que, após 24 horas, somente TEP1 e TEP3 demonstrou menor recrutamento e agregação desses hemócitos. Como terceiro resultado, os autores eles verificaram que o silenciamento de TEPs, o silenciamento dessas TEPs não interferiu no recrutamento de hemócitos sésseis. Ou seja, hemócitos não tão próximos ou distantes das áreas periosteais não respondem à síntese de TEPs, tanto TEP1 quanto TEP3 e TEP4. Não houve diferença estatística nos grupos controle, ou seja, nos grupos silenciados para beta-lactamase e nos grupos silenciados para TEP1, TEP3 e TEP4, tanto no tempo de 4 horas pós-infecção quanto 24 horas pós-infecção. Como quarto resultado, os autores eles viram que as TEPs elas não estão majoritariamente envolvidas na acumulação de bactérias presentes nas regiões periosteais. Ou seja, o silenciamento das TEPs não acarretou em uma maior frequência de bactérias nas regiões alvo, ou seja, nas regiões próximas aos ósseos. Contudo, ele observou uma diferença estatisticamente significativa para o silenciamento de TS4 24 horas após essa infecção. O que significa que o trofismo da bactéria por essas regiões não depende da expressão e da síntese dessas proteínas, das proteínas contendo tioéster. Como quinto resultado, ele observou que TEP1 e TEP3 regulam processos de melanização a micro-organismos, a agentes invasores. Então, ele observou novamente, através do silenciamento das 3 TEPs e também do grupo controle, que houve uma diferença de conteúdo melanizado encontrado no grupo controle em relação aos grupos experimentais, a partir de 4 horas pós-infecção, e ele observou uma diferença estatisticamente significante somente em TEP1 e TEP3 após 24 horas. Ou seja, 24 horas após essa infecção. Mostrando que TEP4, em um perfil de infecção mais tardia, não está envolvido no recrutamento e na melanização desses agentes invasores, ou seja, de E. coli. E aqui podemos observar nos grupos controle
que há uma melanização crescente no período de 4 horas e 24 horas. TEP1 e TEP2 nós somos capazes de ver relativamente uma menor melanização, representada por esses pontos mais avermelhados. Nós podemos ver relativamente poucos pontos, tanto para TEP1 quanto para TEP3. E TEP4 nós podemos ver uma relativamente maior melanização nesse tempo de 24 horas, quando comparando com as outras duas figuras anteriores, no tempo de 24 horas. A figura J, que representa a microscopia de campo claro 24 horas após a infecção de TEP1, e na figura K, que representa esse tempo de 24 horas pós-infecção para o silenciamento de TEP3. Como sexto e último resultado, eles observaram que TEP1 regula o crescimento bacteriano, representado pela barra cinza, em insetos infectados, sendo capaz de inibir o seu crescimento em vivo. Ou seja, o silenciamento de TEP1 foi capaz de promover uma maior proliferação bacteriana no repique desse homogenato de insetos tratados, de insetos infectados silenciados para TEP1. Mas isso ele observou somente a partir de 24 horas. Ou seja, não houve diferença estatística significante para o tempo de 4 horas após a infecção entre o controle e os grupos experimentais silenciados para TEP1, TEP3 e TEP4. E, recapitulando, repetindo com vocês, ele só conseguiu observar essa regulação de crescimento bacteriano para TEP1 após 24 horas. Então, como principais argumentos para discutir os resultados, o autor ele nos fala que TEP1 e TEP3 regulam o recrutamento de hemócitos para regiões próximas ao periósteo, integrando o sistema circulatório e imunológico. Essas moléculas, as TEPs, elas aderem e opsonizam micro-organismos, como bactérias e protozoários do gênero Plasmodium. Então, essas TEPs elas são essenciais para mediar o combate à infecção de Plasmodium, que são protozoários apicomplexos capazes de provocar a malária, transmitidas por mosquitos do gênero Anopheles, como a espécie Anopheles gambiae. E essas moléculas, tanto as TEPs quanto outras moléculas da família Nimrod, são essenciais para respostas sinérgicas de melanização e fagocitose de agentes invasores, não só bactérias, como os próprios protozoários do gênero Plasmodium. Um fato que os autores... fugiu a palavra. Um fato que os autores quiseram mostrar na discussão foi que a melanização, a melanização contabilizada nesse trabalho, ela mascarou a fluorescência dessas bactérias modificadas, das bactérias capazes de sintetizarem proteína verde fluorescente. E esse mascaramento ele indicou que há diferença entre mosquitos controles e silenciados para TEPs. E essa diferença ela pode ser ainda maior do que a verificada no trabalho. Então, na hora de contabilizar a melanização, né, as bactérias melanizadas pelos hemócitos periosteais, ainda podemos esperar uma maior fluorescência presente
naquele grupo tratado com as bactérias fluorescentes, com as bactérias modificadas. Então, a presença daquela melanização não significa necessariamente que as bactérias diminuíram, que as bactérias morreram, mas sim que esse produto escuro da melanização pode estar interferindo com a leitura. E eles fazem questão de levantar esse ponto na discussão. Os mecanismos de recrutamento celular envolvidos na encapsulação e fagocitose, por exemplo, também a melanização, são complexos, ainda não são totalmente elucidados. Contudo, sugere-se que TAPs, as proteínas contendo tioéster, desempenham papéis essenciais para a mediação dessas respostas, nas respostas de recrutamento, encapsulação e melanização, principalmente pela opsonização de micro-organismos invasores. Então, essas TAPs elas podem ser sintetizadas por outros tipos de hemócitos, como as células granulares. Elas podem estar presentes na hemolinfa do inseto e vão ser associadas à superfície, à cápsula, à parede do micro-organismo invasor para opsonização, ou seja, para o recrutamento de hemócitos de modo que haja a fagocitose desse invasor ou a encapsulação ou a própria melanização, através da liberação de precursores bioquímicos da fenoloxidase. Então, gente, espero que tenham gostado da apresentação. Espero que não tenha ficado nada confuso na minha fala. Alguns temas, algumas temáticas ainda não me são tão familiarizadas, mas estou no caminho. Espero que vocês nos sigam no Instagram e no Twitter, @LabFizioAC. Se inscrevam no nosso canal, se já não são inscritos, LabFizioAC. Curtam, compartilhem, para que a divulgação da ciência sobre a bioquímica e a fisiologia de insetos, principalmente insetos vetores, alcance o maior número de pessoas possível. Então, muito obrigado, galera. Se cuidem, usem máscara e não aglomerem, por favor. Obrigado. Beijos. Cuidem-se.